Bem? Os irmãos me ouvem bem lá no fundo? Irmãos, nós vamos ter então a nossa segunda mensagem da série, né? Nós iniciamos semana passada, o nome da série O Amor Infalível de Deus, do Evangelho em Juízes. Para nós termos esse tempo juntos, meditando na palavra, eu gostaria de convidar o nosso presidente aqui, comigo, para fazer essa oração, para nós pedirmos o direcionamento do Espírito de Deus para a exposição da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado que podemos estar aqui mais uma noite, Pai. Muito obrigado por cada um de nós, Pai, que tu trouxeste aqui nesta noite. Também queremos colocar em tuas mãos as pessoas que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor. Também que possas também estar com aqueles que estão passando pela dificuldade, Pai, algum problema na sua vida. Pai, em especial queremos colocar agora em tuas mãos, pastor, para fazer uso da tua palavra, Pai, que ele possa diminuir e tu crescer, Pai. Use ele como teu servo, Senhor, que possa fazer somente aquilo que tu queres, aquilo que tu colocaste no coração dele, Pai. Muito, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse culto. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que tu abras o coração de cada um de nós, que podemos absorver essa mensagem e, de fato, fazer aquilo que tu espera de cada um de nós, Pai, como cristãos. Que ao sair aqui nesta noite, podemos ser transformados pelo teu Espírito Santo, Pai. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Ao receber a notícia de que o Mateus estava a caminho, tomado de emoção, a gente começa logo a fazer planos. E eu imaginava, olha, quando ele nascer, provavelmente ele vai ter o gosto musical do pai. Quem sabe ele vai torcer para o mesmo time que o pai, não tem outra escolha, né? Qual será então a profissão do Mateus? Quais caminhos será que ele irá trilhar? E refletindo em tudo isso, a gente pensa de tantas coisas boas que nós podemos ensinar a essa próxima geração. Se nós não apresentarmos a eles o Evangelho, nós teremos falhado. Semana passada, nós iniciamos essa série de exposições do Evangelho de Juízes, eu assim brinquei. E de fato, há muito Evangelho. Nós vemos a graça de Deus nesse livro. E portanto, nós falaremos hoje um pouco a respeito de uma geração. Falei semana passada que esse tema também falava um pouco em relação aos pais, né? E a próxima geração. Semana passada nós vimos até o versículo 5 do capítulo 2. E nessa noite eu desejo ir com os irmãos até o capítulo 13, versículo 6. E nós deixaremos para entrar na história de um juiz na próxima semana. Agora eu queria fazer uma pergunta. Alguém leu o livro de Juízes nessa semana? Não precisa levantar a mão, mas só para ficar na consciência. Amém? Se você não leu, leia durante essa semana, tenho certeza que será uma leitura que abençoará a sua vida. O tema de hoje é o retrato de uma geração que não conhece a Deus. Eu sei que o tema ele pode até assustar um pouco, mas é exatamente o que estava ocorrendo no período dos juízes, e talvez seja o que ocorre na geração que nós vivemos. Por isso, eu te convido a ficar ligado naquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E se o pregador aqui lhe der um pouquinho de sono, você pode ficar bem à vontade para tomar um café. Tá bem? Meus queridos, para nós seguirmos adiante, nós precisamos contextualizar o que está ocorrendo, né, o pano de fundo do livro de Juízes. Claro que, de forma bem breve, bem resumida, se você deseja ver um pouco mais, tem a primeira mensagem no nosso canal no YouTube. No primeiro capítulo,
nós temos o relato da morte de Josué. Porém, agora que Josué morre, aquele povo está sem uma liderança e, portanto, eles se deparam com inúmeros desafios a fim de completar a conquista da terra prometida. Em partes, eles conquistam, mas nós vimos que eles não fazem a conquista dessa terra por inteiro, pois eles decidem não obedecer por completo à aliança que haviam feito com Deus. E por desobediência, eles não conseguem conquistar totalmente a terra que Deus havia dado a eles. Deus havia simplesmente dado a ordem de que eles deveriam remover da terra os cananeus e os seus ídolos. Porém, o que acontece? Vocês lembram? Eles decidem fazer desse povo escravos. A ordem era expulsar, mas eles dão um jeitinho deles e decidem fazer deles escravos. Não era essa a ordem de Deus. Eles então obedecem pela metade. E por isso, os falsos deuses dos cananeus iam ser uma armadilha para eles. Eles desobedecem à vontade de Deus, eles quebram a aliança, e agora no capítulo 2 nós temos as consequências, os frutos dessa desobediência. E eu lhe convido a irmos para o texto. Eu não farei a leitura completa do texto, mas a gente vai examinando alguns versículos. Vou me atentar um pouco mais a partir do versículo 10 em diante, mas apenas para narrar a vocês o que está ocorrendo aqui. Do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 2 de Juízes, nós vemos que outra vez o escritor faz a citação de Josué. E de imediato ele mostra que após Josué se despedir dos israelitas, os israelitas saem para ocupar a terra que haviam ganhado como herança. O autor faz questão de deixar algo em evidência. Se você observar no versículo 7 do capítulo 2, o autor diz que os israelitas, durante toda a vida de Josué e dos outros líderes, sempre prestaram culto ao Senhor. E mais, sempre tinham visto os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Então, nos versículos 8 e 9, nós temos alguns detalhes a mais acerca da morte de Josué. De quem ele era filho, onde foi sepultado, idade. E após isso, o cenário mostra que uma geração está se indo. As luzes estão se apagando. E, portanto, na lei da vida, uma nova geração surgirá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se preocupa com as próximas gerações? O seu desejo é que as próximas gerações conheçam o Senhor? Sim. Meus irmãos, então nós não podemos falhar na missão que Deus nos deu de transmitir o Evangelho a eles. Infelizmente, nesse período da história, no período de Juízes, eles fracassaram. Eles fracassam na missão de transmitir o reino de Deus à geração futura. E eu gostaria essa noite de destacar apenas 3 pontos. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Versículo 10. Falhando na missão. Olha o que está escrito. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Que triste, né? Nesse versículo, nós temos a informação que após a geração de Josué, surge uma nova geração. E acontece que há algo que marca essa geração. E o que é? O escritor nos informa que essa geração não conhece quem Deus é e o que Deus havia feito por Israel. Ou seja, a responsabilidade de instruir, de ensinar, que era da geração passada, da geração anterior, havia sido falhada. Falhou. A ordem que Deus dá ao povo, que nós encontramos em Deuteronômio, escrito por Moisés,
capítulo 6 e versículo 4 ao 7 de Deuteronômio diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Em partes, isso estava na geração passada. Mas agora eles pecam no que diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Nós temos um mandamento claro, mas eles falham na missão. A geração anterior negligenciou a lei de Deus, e como consequência, a nova geração já não conhecia quem Deus era. É interessante que a palavra utilizada aqui para conhecer, no hebraico, não é algo relacionado à cognição, não é algo que não foi contado a eles, não, nada disso. Eles sabiam quem Deus era, eles ouviram falar sobre Deus. Porém, a palavra conhecer, nas Escrituras, ela tem um sentido mais profundo. Ela diz respeito a um relacionamento, a uma intimidade com Deus, profundidade, comunhão. Levar Deus a sério. E aquela geração não havia aprendido a honrar os feitos do Senhor, e nem a ter comunhão com Deus e fidelidade, aliança. Então, já que eles não têm um relacionamento profundo com Deus, fica evidente que eles não conheciam a Deus. E, portanto, eles estão em terras estrangeiras e eles não sabem o que fazer. Dessa maneira, nós veremos que no final do livro de Juízes, eles faziam as coisas conforme lhe parecia certo, faziam as coisas do seu jeito, criaram uma religião para si. Meus irmãos, uma marca de uma sociedade que negligencia a transmissão do Evangelho para a próxima geração é não dar a devida importância à palavra de Deus. É a incapacidade de comunicar a fé e fazer ela significativa. A nova geração, os jovens, até mesmo as crianças, eles recebem diariamente doses de secularismo, de entretenimento, de valores de uma cultura pagã. Recebem diariamente essas doses, uma visão de mundo contrária às Escrituras. E sabe o que acontece? Eles vão tendo o seu coração e mente moldado por elas. Quer dizer, então, que devemos criar uma bolha e isolar eles? Não, mas devemos transmitir a eles o Evangelho. Como diz em Deuteronômio, em persistência, conversando com eles quando estiver em casa, quando estiver pelo caminho. Sabe o que significa? Significa que sempre nós temos situações e momentos que nós podemos transmitir o Evangelho a essa nova geração. Ensinar o Evangelho a eles é muito mais do que uma série de sermões. Mas é algo que deve fazer parte do nosso viver diário. O Evangelho, ele precisa tocar em todas as realidades do nosso cotidiano. Ou então, nós correremos sérios riscos de falharmos na missão que Deus nos deu, de transmitir o Evangelho à próxima geração. Não nos damos conta. Mas nós estamos diante desse risco, quando negligenciamos a nossa vida com Deus, quando não oramos, quando não meditamos nas Escrituras, quando não mostramos a eles os grandes feitos do Senhor, as obras dele. Estamos em risco quando no dia do Senhor o culto é substituído por qualquer outra atividade. Quando isso ocorre,
estamos dizendo para a nova geração, mesmo que de forma inconsciente, olha, a comunhão dos santos, a igreja do Senhor reunida para celebrar, para cultuar o Deus Todo-Poderoso, não é tão importante assim. Há outras coisas que são prioridades. Meus irmãos, eu sei que às vezes tem situações em que não é possível nós estarmos no culto. E tranquilo, tudo bem com isso. Mas a gente não pode fazer disso uma regra. E eu confesso a vocês, confessar um pecado aqui, que às vezes eu não estou animado para vir. Isso ocorre comigo também. Mas sabe o que acontece? Quando eu chego aqui, as minhas forças se renovam. Quando eu chego aqui, eu vejo o povo de Deus reunido, nós conversamos, nós celebramos, nós nos alegramos juntos, e nós ouvimos da palavra de Deus, e somos cheios por Ele. Quando chegamos ao culto, olhamos para as nossas misérias, de que nada merecíamos, mas que foi pela graça somente que nos tornou possível relacionarmos novamente com o Pai. Ele me salvou. Por isso, o dia do Senhor eu faço dele o culto uma prioridade. Faça do culto uma prioridade na sua vida. Você está plantando para a eternidade. Como eu disse, nós estamos diante de diversos riscos que podem nos levar a falhar na missão. E se falharmos na missão de transmitir o Evangelho a essa próxima geração, nós teremos falhado em tudo. O Evangelho é o mais importante que o ser humano necessita. É a coisa mais importante que todo ser humano precisa. Mas eu sei que pode acontecer que mesmo que a gente apresente o Evangelho à nova geração, eles não queiram saber de Deus. Acontece, né? Mas acontece porque a conversão, ela não depende de nós. Ela é obra de Deus. Eu não sei como vai ser quando o Mateus crescer, mas de uma coisa ele não poderá dizer: meu pai não apresentou o Evangelho para mim. Imaginem se a gente transmitindo o Evangelho, nós já corremos riscos. Pensa se negligenciarmos isso. Temos de transmitir corretamente essa missão, o Evangelho, os feitos do Senhor a essa nova geração. Mas pode ser que você esteja pensando: eu falhei nessa missão. Eu não consegui transmitir o Evangelho aos meus filhos. Eu não consegui transmitir a essa geração, e agora? Meu irmão, seja um exemplo de cristão. Viva para a glória de Deus e espere que Deus, no tempo dele, os transforme. Amém? Nós vemos aqui que essas duas gerações têm culpa. Uma porque deixou de ensinar e transmitir a fé à próxima geração. E a outra porque estava com seu coração endurecido para as boas novas. E é por não conhecerem os feitos de Deus, por não conhecerem de fato quem Deus era, essa geração vai se entregar aos falsos deuses da sua época. E a partir disso, nós temos um retrato de uma geração que não conhece a Deus. E esse é o nosso segundo ponto nessa noite. O retrato de uma geração que não conhece a Deus. Como é esse retrato? O texto nos dá algumas informações de como é uma geração que não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus e nem conhece os seus feitos. E justamente por não conhecer o Senhor e nem as obras que Ele fez pelo seu povo, é que eles se prostram a falsos deuses. E exatamente o que a gente vê no versículo de número
11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Meus irmãos, o retrato dessa geração é marcado por abandono ao Senhor e devoção aos falsos deuses, a falsos deuses. Você pode ver isso no versículo 12 e 13. Versículo 12. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. E versículo 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. Você consegue observar que o escritor aqui ele está sendo enfático? Ele faz 2 repetições aqui. Qual é essas repetições? Em 2 versículos, muito próximos, ele diz: eles abandonaram o Senhor. Sim. Eles abandonaram aquele que havia libertado a geração anterior do Egito. E nesses versículos nós vemos que esse abandono é marcado também por uma adoração aos falsos deuses. Eles abandonam aquele que pelo poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Eles abandonam aquele que comanda todo o universo e prestam culto agora a Baal e Astarote. É importante nós fazermos uma observação. O abandono aqui não é um ateísmo, não creio em Deus. Não é um abandonar completamente. Mas sabe o que eles queriam? Eles queriam que Deus, o Todo-Poderoso, fosse mais um Deus entre os deuses. Eles queriam que Deus fosse uma alternativa em meio aos falsos deuses. Aquela cosmovisão pagã admitia isso em meio aos falsos deuses. Cada um com a sua área de influência, nenhum deus exigia senhorio, exclusividade. Ou seja, cada pessoa poderia escolher os seus deuses e poderiam ir descartando conforme a necessidade. Esse pensamento, esse sistema de crenças é o que impede Israel de tomar posse da terra que Deus havia dado. E observem que um problema pequeno pode se tornar algo devastador. A simples atitude deles não terem expulsado aquele povo da terra, mas fazê-los de escravos, resulta numa geração prostrada a falsos deuses. Ou seja, uma obediência pela metade pode levar-nos ao fracasso. Eles deixam o Senhor de lado e passam a adorar Baal e Astarote. A Bíblia de Genebra diz que essa adoração a Baal chega a ser um cúmulo de tamanha ignorância, pois Baal era um deus cananeu da tempestade, e eles rejeitam o Senhor e escolhem Baal. Eles rejeitam o verdadeiro Senhor da tempestade, que fez o seu povo passar pelo Mar Vermelho para servir um falso Deus. Eles preferem Astarote, a deusa da fertilidade na mitologia cananeia. Meus irmãos, talvez quando nós olhamos esses deuses, Baal, Astarote, pode ser que nós não sejamos tentados por eles. Mas nós vivemos em um mundo em que nos oferece uma lista de variedade de deuses. E esses falsos deuses muitas vezes são quase que imperceptíveis em nosso coração. Sabe por quê?
eles permitem que eu e você possamos continuar pensando que está tudo bem. O pastor Tim Keller diz que o perigo não é cairmos em um ateísmo. Não, o perigo não é esse. Mas o maior perigo é querer que Deus coexista entre os ídolos. O retrato dessa geração não é marcado apenas por abandono ao Senhor e adoração aos falsos deuses, mas é marcado também por caminhos perversos. Versículos 17 e 19. Vou fazer a leitura aqui com os irmãos. Está ali projetado. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. E 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Ou seja, não é apenas o que eu creio com o coração, mas é aquilo que eu também faço. Eles abandonam. Eles não conheciam o Senhor, não sabiam de fato quem Deus era, por experiência, por vivência. Eles decidem abandonar o caminho da obediência que os antepassados haviam andado. E agora eles se entregam a caminhos tortuosos, caminhos perversos, obstinados. É isso que a gente vê. Aqueles que decidem viver entregues aos falsos deuses, eles simplesmente caminham para a própria destruição. Eles recusavam a abandonar as suas práticas e o caminho obstinado que estavam. Ou seja, essa geração é marcada por rebeldia. Se acomodaram no pecado, eram infiéis a Deus, ao ponto do escritor, no versículo 17, dizer que eles se prostituíam com falsos deuses, ou seja, isso é o retrato daquele povo. Eles eram infiéis ao Deus da aliança que haviam feito. Eles eram desobedientes. Eles queriam fazer as coisas do seu próprio jeito. Juízes foi escrito aproximadamente 3.000 anos atrás. Mas eu pergunto a você, você consegue notar semelhança com a realidade que nós vivemos hoje? Nós temos um pluralismo. Muitas vezes, Deus virou uma moeda de barganha, de troca. E ai de Deus se Ele não fizer, né? É triste. É triste o retrato dessa geração. Mas outra marca que nós vemos de uma geração que não conhece a Deus, é que eles se amoldam à cultura. Capítulo 3, versículos 5 e 6, diz: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Versículo 6, tomaram as filhas deles em casamento, e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Se eles conhecessem o Senhor, eles levariam a sério o que Deus havia dito em Deuteronômio 7, onde Deus dá ordem ao povo dizendo: não dê as suas filhas e filhos em casamento aos cananeus, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses.
esse povo é tentado por falsos deuses, e eles caem na armadilha, eles se amoldam àquela cultura. Como houve uma falha na transmissão da palavra de Deus da geração anterior para essa geração, para eles pouco importava com quem eles estavam casando. Por isso, nós temos poucos jovens solteiros, mas os poucos que têm, ouçam e levem para vocês, para a vida. Quando forem se relacionar com alguém, não pense, o fulano é bonitinho, fulana é bonitinho, faz faculdade X, faz não sei o quê, tem futuro. Não. O mais importante é, fulano serve o mesmo Deus que você? Nós estamos vendo aqui o fracasso daquele povo, simplesmente porque não obedeceram à palavra de Deus, e agora eles se amoldam à cultura, e essa cultura, esses falsos deuses, irão destruí-los. Essa geração da narrativa é muito parecida com a nossa geração. Eu falo isso num geral, basta a gente olhar, a gente sair aí para fora e olhar. Constantemente nós vemos esse abandono ao Senhor e a adoração a deuses falsos. Nós vemos os caminhos perversos que eles seguem. E vemos também em nossos dias como muitos têm se amoldado à cultura. Moldado a sua forma de pensar, a sua forma de existir neste mundo. Por valores terrenos. Meu irmão, não é o que a cultura diz que você é, que define a sua identidade, mas é o que o próprio Cristo diz que define quem você é. Aquele povo deveria ser sal e luz. Aquele povo deveria mostrar de fato como as coisas são, utilizando as lentes do Evangelho. Mas muitos decidem se conformar à imagem deste mundo. Que triste. Que triste, porque nós vemos aqui um retrato de uma geração que abandonou o Senhor, que não conhece ao Senhor. E você sabe quais são as consequências disso? Quais são as consequências de viver desta maneira? A ira de Deus. Versículos 14 e 20, nós vemos isso. Versículo 14 diz que Deus se irou contra eles e os entregou aos inimigos. E, portanto, sempre que eles saíam para lutar, para a batalha, o que acontece? A mão do Senhor era contra eles. Uma vida prostrada a falsos deuses despertou a ira de Deus, e a mão dele era contra eles. Você já pensou você lutando contra Deus? Os versículos 20 e 22 mostram que por eles terem violado a aliança, Deus iria usar aquele povo para pôr à prova Israel, e ver então se eles guardariam o caminho do Senhor e se andariam nele. Meus irmãos, isso não assusta vocês? Saber que a desobediência levará a uma luta contra o próprio Deus. Triste coisa é cair na mão do Deus vivo, é o que diz as Escrituras. Mas, meus irmãos,
Nós não falamos somente do amor de Deus aqui, a gente fala da sua ira, uma ira santa, uma ira que não tolera o pecado e a desobediência. Mas sabe o que é interessante? O que é maravilhoso? É que essa é a má notícia. A má notícia de que essa ira deveria cair sobre nós. Mas na ira de Deus nós vemos também a sua misericórdia. Amém? Aquele povo, portanto, foi tomado de uma grande angústia. O que Deus faz? Então Deus levanta juízes para libertar aquele povo. E sempre que o Senhor levantava um juiz, o Senhor estava com ele. E salvava o povo das mãos dos inimigos. Pois o Senhor tinha misericórdia. Sabe o que é isso? Deus pode transformar o mal em bem. Maldição em bênção. Infelizmente, aquela geração não aprendeu a lição. E eles se entregam aos seus desejos pecaminosos e passam a viver de maneira igual aos pagãos. Sabendo dessa triste realidade, o que nós, homens pós-modernos, podemos aprender com tudo isso? Eu trago aqui algumas aplicações. Primeira, o Evangelho é tudo. Tudo que essa geração e as demais necessitam é o Evangelho. O que muda pessoas, o que transforma vidas é o Evangelho. E nós temos essa missão de transmitir o Evangelho a essas próximas gerações. Não transmitir o Evangelho é negar a essa geração o bem mais precioso que pode existir. Você pode dar tudo a eles, mas se você não der o Evangelho, terá fracassado. Segunda aplicação, meus irmãos, Deus exige exclusividade. Ele não quer coexistir no meio de outros deuses. Talvez você não perceba, mas o seu coração pode estar tomado por falsos deuses. E essa noite, eu lhe convido, peça a Deus que Ele sonde o seu coração, e lhe mostre se de fato Cristo é ou não é o Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Procure identificar os falsos deuses da sociedade em que vivemos. E então nós conseguimos examinar melhor. Conseguimos, dessa maneira, fazendo uma análise dos deuses da sociedade, nós conseguimos examinar, diagnosticar o nosso coração, cada área da vida, família, carreira, bens, ambições, tempo. Veja quanto os deuses da sociedade têm influenciado nessas áreas. E se pergunte, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser a respeito dessa área da minha vida? Eu estou disposto a ser confrontado? Sim? Não? Se a sua resposta for não, é muito provável que essa é uma das áreas da sua vida, do coração, que pode estar prostrado a um Deus. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus é um Deus misericordioso. Assim como Ele levantou juízes para libertar o povo, Ele enviou o Seu Filho para nos libertar e salvar dos nossos pecados. E nesta noite, Deus nos convida a enterrar os nossos falsos deuses aos pés da cruz. Porque é somente Deus quem conhece e sonda o nosso coração. Mas saiba que, além de conhecedor, Ele é transformador. E é nisso que nós cremos. Sonde. Peça para Deus sondar o seu coração. Veja quais são os falsos deuses que têm tomado conta dele.
e entregue a sua vida em todas as áreas dela ao Senhor, que é Deus, Salvador, Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Teu nome. Vivemos numa cultura diante de muitos deuses, mas somente o Senhor é o verdadeiro Deus. Eu sei que às vezes nós nos prostramos diante deles, mas faz com que o nosso coração ele esteja sedento somente de Ti. Faz com que todas as áreas da nossa vida sejam dominadas pelo Senhor. Que de fato o Senhor seja aquele que reina soberanamente sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Ti, pois não temos ela por preciosa. Mas é o Senhor quem pegou pecadores miseráveis e os inseriu na sua família. E essa família está aqui reunida. Eu sei que cheio de imperfeições, pecados, mas confiantes em Ti que o Senhor que iniciou a boa obra irá completá-la. Dependemos de Ti. E Te pedimos, Pai, não deixe com que falhemos na missão de transmitir o Evangelho às próximas gerações, mas que elas possam olhar para nós como referência de alguém que viveu a vida para a glória do Seu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste